Boa noite, meus queridos, inscritos no canal, pessoas que não são inscritas, mas que ouvirão também essa mensagem. Eu gostaria muito que você que ouvir essa mensagem, que já é inscrito no canal, incentive as outras pessoas a ouvirem. Eu confesso para vocês que eu quero só criar aqui termos que ajudem, não só vocês, mas como me ajuda muito. Eu estudo muito a Bíblia, porque é confiado em Deus, é de Deus. Eu procuro em Deus trazer palavras que possam ajudar todos vocês e me ajudar também. Hoje, meus queridos, eu falando com Deus, Deus me deu um título para o dia de hoje. Eu sei que esse título vai ser um pouco complexo. É um título difícil, porque do que vamos tratar hoje é um tanto que, vamos dizer, complicado. Hoje, nós vamos falar de relacionamento. E relacionamento, meus queridos, não se trata só de esposa. Fala também de convívio social. Relacionamento fala de uma empresa com uma outra empresa, enfim. Relacionamento é uma coisa abrangente, ela é muito grande. E para nós falarmos sobre isso, eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero ser, assim, explicativo. Eu quero levar vocês, claro, que para tudo precisa da Bíblia e precisa de Deus. É bom que vocês entendam e que eu entenda que nós, sem Deus, não somos nada. Nada, nada. Tudo é baseado em Deus. E é tirado da Bíblia que eu levo vocês hoje a dar uma viajada sobre o tema relacionamento. E eu quero levar vocês para dar uma viajada no tempo. Vamos lá para o início de tudo. Vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 2 e versículo 18. Quando Deus criou todas as coisas, os animais, criou tudo, frutas, tudo. Deus criou tudo. Aí foi criar o homem. E é impressionante, meus queridos, que Deus, Ele quis apenas criar no início o homem. E tanto que Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus criar alguém para cuidar de tudo aquilo que Ele havia criado. Então Ele criou alguém com raciocínio, com inteligência, decisão de tomar decisões, uma pessoa que fosse apto para gerenciar tudo aquilo, para tomar conta, cuidar, zelar. Mas o impressionante, meus queridos, é que numa determinada situação, depois que Deus havia criado o homem, porque eu não creio que foi de imediato assim, simplesmente Deus resolveu criar a adjutora, não. Deus ficou observando o homem e viu que não era bom que o homem vivesse só. Ele viu que não era bom que o homem vivesse só. Depois de um certo tempo, ele observando o homem, a solidão dele. Então, para nós falar de relacionamento, a gente também precisa falar dessa questão de solidão. Veja Adão sozinho. Deus olhou para ele e viu que não era bom que ele vivesse só. Ninguém consegue viver sozinho. É ruim. Precisa ter relacionamento com alguém. Eu não estou falando de esposa.
Estou falando de diversas coisas. Se relacionar. Porque você tem um animal e você conversar com o animal, ele não vai te responder. Como, por exemplo, um cachorrinho, você não vai conseguir ouvir uma resposta daquele animal para você. Então você acaba vivendo só. E assim estava Adão, vivendo somente ele. Então Deus resolveu então criar-lhe uma adjutora. Aquela que estivesse à sua frente, que estivesse ao seu lado, que pudesse te ajudar. Aí então, meus queridos, começa-se um relacionamento. Duas pessoas começam a se relacionar. É impressionante, meus queridos, que cada um tem uma cabeça. Cada um pensa de uma forma. Então, se nós olhar para Adão pensava de uma forma. Se nós olhássemos para Eva pensava de outra forma. Então, cada um tem uma cabeça. E nós falando de relacionamento, existe uma grande diferença entre você se relacionar com Deus, você se relacionar com amigos, você se relacionar com esposa e uma empresa se relacionar com a outra. Existe uma grande diferença. E primeiro eu quero falar do relacionamento com Deus, que é o principal de todos. E é o mais diferente de todos. Você sabe por quê? Primeiro, quando você se relaciona com pessoas, você fala, ele te ouve, mas ele tem a forma dele pensar. Certo? Com Deus é diferente. Você não vai conversar com Deus esperando uma opinião dele sobre a sua vida. Não. Geralmente você vai falar com Deus esperando uma resposta de Deus. Esperando um tratado para a sua vida. Então, a única forma de se relacionar com Deus é fazendo a sua vontade. É a única diferença entre os outros relacionamentos. Que nos outros relacionados você precisa se relacionar, e nós vamos falar disso. Mas com Deus é diferente. E você sabe por que é diferente? Porque Deus conhece a tua vida. Deus te conhece por dentro e por fora. E antes mesmo de você falar alguma coisa com Deus, Deus já te conhece. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a 10 anos. Você não sabe os resultados dos seus projetos daqui a 10 anos. Mas Deus sabe. Então, quando trata-se de um relacionamento com Deus, é apenas obedecer o seu mandado. Se Deus falar para você, passa por essa porta, passe por ela, porque você vai ser bem sucedido. O que você não pode fazer em relação a Deus é desobedecê-lo. Porque aquele que desobedece a Deus sofre as consequências. Vai passar por desafios que não era para ele passar. Então o relacionamento com Deus é uma coisa sublime. É o melhor dos relacionamentos. É o melhor que existe, desde que você o obedeça. Se você ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, você é bem sucedido. Em toda a história da massa humana, todos os homens que se relacionaram com Deus e obedeceram à sua vontade foram bem sucedidos. Ok? Mas relacionamento. É impressionante quando nós falamos de relacionamento. Porque agora de Deus nós já falamos. E Ele te conhece. Você não conhece a Deus, mas Ele te conhece. Mas e pessoas? Como é que funciona o relacionamento entre pessoas, entre esposa, entre uma empresa e outra,
Eu quero falar para vocês de critérios que sem isso nenhum relacionamento prospera. O primeiro deles, meus queridos, é convivência. Quando nós fala de relacionamento, aí eu volto lá em Adão. Imagina Adão e Eva. O primeiro passo foi convivência, conviver, o contato diário, se conhecer. Então, Adão e Eva, eles precisavam se conhecer para depois se relacionar. Para haver um relacionamento, precisa haver 3 critérios. Você precisa ter uma boa convivência, uma boa comunicação, atitude. E o último deles, que esse é fundamental, eu acho que ninguém vive sem isso, e eu nem precisava falar disso, é fidelidade. Então, deixou de ser 3 critérios, mas sim 4. Mas fidelidade, se não houver fidelidade, nós não vamos nem falar disso. Tá? Porque quando se trata de fidelidade, é uma coisa imprescindível. Não existe um relacionamento que não haja fidelidade, certo? Mas como é que nós começamos esse relacionamento? Se conhecendo um ao outro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem. Eu vou falar e de uma coisa vocês vão entenderem a outra. Por exemplo, um grande supermercado, por exemplo. Ele precisa conhecer as outras empresas que fornecem para ele. Por exemplo, a empresa que fornece alimentos perecíveis, por exemplo, como verduras. Como é que funciona? Como é que o mercado vai comprar de alguém que ele não conhece? Precisa haver um certo contato. Precisa conhecer pessoalmente a pessoa. Se relacionar. Mas também, meus queridos, precisa haver uma comunicação. Por exemplo, olha, eu precisava de tal coisa assim, assim. Você está falando. A pessoa está ouvindo. Então, num relacionamento, a comunicação é imprescindível. É saber ouvir e saber responder. Então, primeiro passo, eu tenho que conhecer a pessoa. Eu preciso ter contato com aquela pessoa. Então eu preciso ter convivência. Segundo, eu preciso saber ouvir. Mas também responder. E o terceiro passo, atitude para tomar as decisões. Porque se você não souber tomar decisões, não adianta. Como é que eu vou ter um relacionamento com alguém? Como é que eu vou confiar em alguém que tem uma vida desonesta, por exemplo? Então você, para você comprar, ou para você vender, ou para você se relacionar com alguém, você precisa conhecer a pessoa. Você conhece, por exemplo, nós vamos comprar algo aí pelo celular. Você precisa ter um conhecimento daquela empresa. Será que aquela empresa, ela corresponde certinho? É bem conhecida? Todos conhecem? Já compraram? Você vê resultados de compra e de venda? Então você adiciona ali nos seus contatos para você poder ver quem já comprou. Você começa a se relacionar com aquilo, para você poder executar o que você quer. Você comunica a pessoa.
Olha, eu quero isso. Ela vai te ouvir. Ela vai te responder se pode. E, por fim, tomar a decisão correta. Agora eu quero passar por um detalhe muito importante. Aí eu vou fazer direto uma pergunta: como é que é o seu relacionamento? Isso, eu não vou falar nem com Deus, porque o seu relacionamento com Deus é particular, Ele te conhece. Mas o seu relacionamento com amigos e com a esposa em casa, por exemplo. Meus queridos, às vezes eu convivo bem com os meus amigos lá fora, conheço bem eles, até tenho contato deles, conto até segredo meu para ele. Às vezes eu me comunico até muito bem com ele. As minhas atitudes com ele são sinceras. Eu tomo as decisões corretas em relação, porque eu não quero perder aquele amigo. Muitas vezes eu convivo melhor lá, eu me comunico melhor lá. As minhas atitudes são até melhores lá do que na minha própria casa com a minha esposa. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre os relacionamentos que você tem. Como é o relacionamento que você tem? Eu quero que você dê uma geral. Lá na empresa que você trabalha, você conhece todos lá. Você tem uma boa convivência lá. E eu acredito que uma boa comunicação lá dentro você tem também. E eu acredito que uma boa atitude em tomar as decisões lá dentro você também tem. Aí eu trago você para o seu convívio, no meio dos teus familiares, com a tua esposa. Como é que é a tua convivência com ela? Como é que é a sua comunicação com ela? Você sabe ouvir? Sabe responder? E quais são as atitudes que você toma? Pensa bem. Relacionamento é uma coisa maravilhosa. Para se construir um relacionamento, leva tempo. Porque para existir um relacionamento, para alguém se relacionar com você, para um amigo, ou você ser bem relacionado dentro de uma empresa, eles precisam ter confiança em você. Eles precisam confiar em você. Já pensou? Você vai para uma empresa, começa a trabalhar lá, o primeiro dia, nossa, você é uma maravilha. Mas no segundo dia você começa a faltar. O que aquela empresa vai pensar de você? Então, você precisa oferecer confiança dentro do seu relacionamento. Ou seja, a pessoa precisa olhar para você e dizer: eu confio nele. Dentro dos seus relacionamentos, não pode haver falsidades, engano. Porque tudo aquilo que é enganoso, aquilo que é falso, é descoberto. Relacionamento precisa haver boa convivência, precisa haver uma boa comunicação e precisa ter boas atitudes. Talvez você tenha um bom relacionamento lá fora, na empresa que trabalha, com os amigos, mas e quando chega em casa? Como é que você se relaciona com a sua esposa, com os seus filhos? Às vezes você tem tempo para os teus amigos lá fora, tem muito tempo, porque na empresa você é obrigado, né? Diante da empresa você é obrigado a ter um relacionamento sincero lá dentro, porque você precisa obedecer, você precisa cumprir com as suas obrigações lá dentro. Para você ter um amigo também, para você se relacionar bem com ele, você precisa respeitá-lo, você precisa aprender a ouvi-lo e responder bem, porque se ele olhar para você e você dar uma boa resposta para ele, ele já vai falar para você: ó, sai fora de mim. E dentro da sua casa, você conhece bem a sua esposa?
Se você não conhece bem ela, eu vou lhe aconselhar, senta, observa ela. Como é a sua esposa? Como é os teus filhos? Você se comunica bem com eles? Você sabe ouvir o que eles falam? Mas também sabe responder o que eles perguntam? Você conhece bem eles? Porque o que nós estamos falando aqui é de relacionamento. E são 4 coisas imprescindíveis. No começo eu disse 3, mas eu acrescentei uma que é fundamental, que é a fidelidade. Convivência é conhecimento. Aquele contato direto. Você tem um contato direto, convivência. Comunicação é saber ouvir, saber responder. Atitude é aquela que você toma a decisão correta. Aquela decisão que é certa. Não que puxa para o seu lado, mas é a decisão correta. Como é que você está em seus relacionamentos? Seu trabalho, seus amigos, sua família. Como é que você tem agido? Eu gostaria que você pensasse um pouco qual deles que você tem servido mais. Qual deles é mais importante para você? Porque às vezes, meu querido, ou minha querida, você dá mais atenção para os seus amigos ou para as suas amigas. Você às vezes aguenta até chacota dos amigos, das amigas. Mas às vezes quando chega em casa você não ouve a esposa, você não ouve seus filhos. Ou você não ouve o seu esposo, mas também não ouve teus filhos. Como é a tua convivência? Como é o poder de comunicação? Tem diálogo, tem conversa? Você sabe ouvir? Você se comunica bem com o teu povo? Você se comunica bem com a sua casa? Porque se comunicar bem, entra 2 detalhes. É ouvir primeiro, para depois responder. Você está aprendendo a ouvir ou você atropela tudo? E você acha que você é o dono da razão, ou a dona da razão, e acaba exterminando tudo, acabando com tudo? Qual a atitude que você toma? Quais são as atitudes que você toma quando as coisas estão pegando fogo, por exemplo, dentro da sua casa? Por exemplo, primeiro, porque as coisas pegarem fogo dentro da sua casa, primeiro que você não conhece bem o seu parceiro ou a sua parceira, você não se comunica bem com o seu parceiro ou com a sua parceira, aí as atitudes vão ser drásticas, vão ser terríveis. Para ver um relacionamento bom, é imprescindível que a gente seja fiel, que é o último passo em relação aos nossos relacionamentos. Quando trata de fidelidade, a pessoa, ou a esposa, ou o amigo, ou a empresa que você trabalha, precisa confiar em você. Ou você não pode dar um pulo lá fora que as pessoas já ficam preocupadas que você vai fazer coisa errada. Aprenda. Relacionamento é uma coisa para a vida toda. Eu conheço pessoas que eu tenho imenso prazer que estejam dentro da minha casa. Porque aprendi a me relacionar. Eu respeito aquela pessoa. Eu conheço ele. Conheço o seu dia a dia. Sei das suas ações. Então eu tenho prazer de estar na minha casa. E eu vou ser sincero para vocês. Eu aprendo muito com as pessoas de fora sobre o meu relacionamento pessoal com a minha esposa. Eu tento trazer o conhecimento que eu pego lá para a minha casa. Eu conheço pessoas extraordinárias que têm me ensinado muito só com as suas ações.
Aí eu trago para minha casa. O que eu aprendo de bom, eu trago para minha casa. Aquilo que eu pego de ruim, eu jogo fora. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. Em um relacionamento, seja ele qual for, com a esposa, com os amigos, ou na empresa, você precisa carregar 2 sacos. Isso aí eu falo sempre para as pessoas. 2 sacos. Guarda isso com você. Um dos sacos com fundo, que é para você pegar todas as coisas boas e jogarem dentro desse saco com fundo. Porque você precisa guardar. É coisa boa. As coisas ruins que acontecem no dia a dia, você vai jogar num saco que tem boca, mas não tem fundo. Você vai jogar dentro. Porque a hora que você continuar andando, aquilo vai cair, vai ficar para trás. Coisa ruim na sua vida tem que ficar para trás. As coisas boas que você aprende dentro de um relacionamento, seja ele qual for, você transfere de um lugar para outro. Coisas boas a gente transfere. Coisas ruins não. As coisas ruins deixa lá fora. De todos os relacionamentos da sua vida, você não vai ter felicidade na sua vida se você não souber relacionar-se bem. Você vai acabar se tornando uma pessoa solitária, sozinha. Pense nisso. Relacionamento é uma coisa fundamental e não é para um dia, é para a vida toda. Se relacione bem, tanto com seus amigos, na empresa que você trabalha, e com os seus familiares, e principalmente com a sua esposa. Isso é fundamental para esse relacionamento. Convivência, conhecer bem, se comunicar bem, ter atitude e ser fiel a esse relacionamento. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Talvez eu não ia falar isso, mas Deus me tocou que eu falei isso. Talvez você está passando por uma situação difícil. É com você mesmo. Talvez a situação do seu relacionamento, eu estou falando pessoal, de marido e esposa, não esteja bem. Pega tudo isso que eu falei aqui. Tá? Conhecer, eu acredito que você já conhece. Mas eu acredito que a sua comunicação é que está errada. Você não sabe ouvir. Ouve tudo que o seu parceiro ou sua parceira quer falar para você. Responda certo. Responda dentro do direito certo. Não o que você quer responder, não o que você quer falar, mas responda o que é certo. E por fim, toma a atitude necessária, que é bom para o seu relacionamento. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.